Vejam uma palavra bonita que o profeta Isaías escreveu. Ele é considerado o profeta messiânico, porque ele, 700 anos antes de Jesus nascer, ele falou tudo o que ia fazer em nome de Jesus. Agora, o Isaías 32, esse profeta messiânico, ele diz o seguinte: reinará um rei com justiça. Preste atenção, está falando de Jesus. Jesus não pratica injustiça. Se você não crê, não pode lhe abençoar, porque está determinado pelo Senhor Deus que a pessoa iria dar ouvido à sua palavra e iria receber a fé. Com a fé ela iria orar e iria crer. Se Deus mudar agora, aconteceu alguma coisa com ele, não acontece. Ele diz lá em Malaquias: eu, o Senhor, não mudo. Então, o que você vê na Bíblia, que foi escrito no início da Bíblia, 3.500 anos mais ou menos, foi escrito o livro de Jó. Foi o livro mais antigo. Aquilo ali é verdade. É para o dia de hoje. Deus não muda um centavo, não muda uma vírgula. Deus não muda nem um soprozinho, não. É aquilo que Ele faz. Por isso nós temos essa certeza. Eu vou ler a Bíblia, vou entender, eu vou ao culto, vou aprender, vou usar o nome de Jesus, que Ele diz que tudo que eu determinar em nome dEle, Ele fará, e Deus vai fazer essa obra em nome de Cristo. Reinará um rei com justiça. Ele só reina com justiça. Se você não crê na obra que Ele fez, você não está crendo na justiça de Deus, que Ele veio para fazer essa obra, para tirar do diabo todo o mal que tinha roubado de Adão. Mas não tirou na briga de vale tudo, não. Ele tirou puxando o mal que estava nele para fazer eu sofrer, você sofrer, para nos fazer sofrer, e sofreu o mal. Por isso Ele reina com justiça. Quando Ele diz que você pode determinar que Ele fará a obra, Ele faz a obra. No culto anterior tivemos uma novela lá do Ceará. A mulher era doméstica, fazia, acho que faxinas, essas coisas, na casa dos outros, e o marido dela era um trabalhador normal. Mas ele falou da igreja para ela, ela foi ver e gostou, e eles tomaram a decisão. Irmão, muito pobres, moravam de favor 6 anos, sem pagar aluguel, mas ouvindo algumas coisas que não gostavam de ouvir, queriam a casinha deles. Eles iam para a igreja, levava 2 horas a pé para chegar. Quando podia, ia de bicicleta. Ele, a mulher, os filhos, todo mundo pendurado ali, e chegava aquela árvore de Natal lá, cheia de gente lá na igreja. E Deus abençoando, ela crendo. Aí aconteceu uma mudança na vida deles. E qual foi a mudança? Pela palavra. O pastor diz assim: segunda-feira é a reunião da prosperidade. Eles iam essas 2 horas, voltavam 2 horas para casa a pé, ou de bicicleta, que é menos, e Deus foi começando a abrir a porta. Um dia eles chegaram: pastor, aqui está a chave do nosso apartamento que compramos. Mas ele foi mais abençoado que o normal. 2 dormitórios e tal, mas tinha uma piscina com deck ainda. E ela, poxa vida, ainda veio esse plus e pegaram. Não demorou um ano, ele chegou e disse: pastor, agora compramos o carro, está aqui. E começou a prosperar. Aí pegaram uma portinha para fazer um comérciozinho simples, mas esqueceram que do lado tinha uma padaria. Eles vendiam pão lá, mas o pão dele vendia todo. Como é que está com a bênção de Deus? E as pessoas vinham falar para outro, e fui atendendo, prosperaram. Deus quer isso para a sua vida. Mas o rei só reina com justiça. Sem justiça ele não reina, não. E que mais? E dominarão os príncipes segundo o juízo deles? Não. De Deus? Não, Deus nunca perdeu o juízo. Que juízo é esse? O juízo que Deus fez em Cristo é muito sério. O Filho dele sofreu a nossa doença para nós sermos curados. Agora nós temos que aplicar a justiça sobre esse juízo e exigir que o mal saia da nossa vida. Quando você lê lá em Provérbios, a bênção do Senhor enriquece, não acrescenta dor alguma, acabou. É para você orar a Deus: eu sou do Senhor, a tua bênção vai melhorar a minha vida. Eu não vou ficar nessa miséria. 6 anos estava morando na casa lá, de favor de parente.
pararam com isso e foram com dignidade. E acabou aquele negócio de ir a pé. Vão de carro para a igreja e estão prosperando. Irmão, nós estamos num estado que é o mais rico do país e um dos mais ricos do mundo. Se São Paulo fosse independente, seria uma nação e tanto, pela capacidade que tem. Claro que não ia fazer isso com o Brasil, porque também investiram muito aqui. O Brasil precisa crescer tudo junto. É só o pessoal lá de cima ter cabeça que isso aqui cresce. Porque aqui se plantando até dinheiro dá, pessoal. Se tiver a semente, é só você fazer a semente do dinheiro que nasce. Aqui plantou qualquer semente dá. Então nós temos que aprender, principalmente nós somos do Evangelho. O rei reinará com justiça e dominará os filhos segundo a obra que ele fez. Ué, se ele levou minhas doenças, não tem que carregar. Mas não é você começando hoje, amanhã você já está doutor. Não, leva um pouquinho para você também não ficar vaidoso. A gente vai aprendendo e principalmente a respeitar o Senhor Deus. E será aquele varão como esconderijo contra o vento, e como um refúgio contra a tempestade. 4 coisas. E como ribeiros de águas em lugares secos. E como a sombra de uma grande rocha em terra sedenta. Então tem 4 vertentes aqui que Jesus é para nós. Tanto se olhar para o leste, para o norte, para o oeste ou para o sul, você vai ver. Primeiro, ele será como um esconderijo contra o vento. O vento aqui é a força má. Está vindo, missionário, em casa está todo mundo doente, a situação está difícil, há um desânimo total. Esse varão é refúgio contra essa coisa. Agora não, agora você vai bater nele aqui e vai embora, porque você não consegue passar por cima dele. E você vai na fé em Cristo e vai determinando. Deus quer fazer você ser o executor da bênção na sua vida e não ficar comendo pela mão de nós pregadores. Nós temos a missão de trazer a palavra, traduzir e ensinar. Nós oramos, ele cura, mas ele quer que um dia a gente vá embora. Eu, por exemplo, já estou com 26 anos, daqui a um pouquinho estou batendo asa e indo embora aí. 26 depois dos 50, a pessoa não esperou, pensou que eu chutei. Chegou a 50, eu chutei, vai embora. Agora não estou chutando nada não, agora estou fazendo os 25 crescerem, eu sei lá até quando, vamos continuar aqui que é melhor. Contra o vento. E como um refúgio contra a tempestade. Irmão, não tem essa. A tempestade veio no mar para acabar com Jesus e os discípulos. Jesus dormindo, os discípulos acordam. Mestre, não te importa que pereçamos? Ele levantou, olhou para ele e disse: como é que vocês não têm fé? Vocês não aprenderam, não viram eu fazer tantas vezes? Aí o que ele fez? Ficou em pé lá na proa e disse: cala-te, aquieta-te, mar. Acabou. O vento calou-se e o mar aquietou-se. Então foi. Ele é um refúgio contra a tempestade. E como ribeiros de água em lugares secos. Irmão, lugar seco tem os nutrientes certos para o alimento crescer. Mas tem que ter água. Com água, Israel faz o gotejamento lá, porque não tem muita água assim. Mas é pinga, 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 pinga. E onde planta é um jardim. Então é isso que ele está falando. Onde você tiver seu interesse financeiro e você aguar direitinho com a água da vida, essa que é revelada a você, ali vai ser um pomar. Ele será como ribeiros de águas em lugares secos, e como a sombra de uma grande rocha em terra sedenta. Não tem água, não tem nada, mas tem uma grande rocha que faz a sombra. Você fica ali num verdadeiro ar-condicionado, porque vento é tranquilo e o calor não atrapalha você. E onde se virar, que você for, a rocha acompanha você. Ela acompanhou Israel, ela ia na frente deles. Quando o povo sentiu que precisava de água, olha, 40 anos no deserto, eles nunca beberam água. A água se mantinha neles. Lá eles comiam o maná de Deus, que tinha todos os nutrientes que eles precisavam. E quando pecava, aí sabia, dava aquela sede tremenda. Aí Deus disse a Moisés: vai lá, Moisés, fere a rocha. A rocha era Jesus, que a Bíblia diz. Ele foi lá e feriu, porque Jesus tinha que ser ferido uma vez. Aí beberam.
anos depois, de novo pecaram e precisavam de água. Aí Deus diz, vai lá e fala a rocha. Mas o povo apertou Moisés tanto, que ele ficou com tão descontrolado, que pegou o cajado dele e feriu a rocha 2 vezes. Esse ferido, Deus não deixou ele entrar em Canaã, junto com Israel. Deus levou ele para o céu. E Deus levantou Josué. Mas se ele tivesse falado, teria entrado também. E o homem era poderoso, hein? Quando os amalequitas vieram por detrás de Israel para destruir os fracos sempre ficam atrás, não querem ligar muito, coitados. Tem que ensiná-los que tem que ficar no meio ali. Aí vieram e começaram a destruir Israel. O Moisés subiu o monte com Arão e Hur e levantava os braços. Quando ele levantava, Israel vencia, mas estava pesado. Pelo jeito ele era meio gordinho. Aí ele abaixava o braço e Israel perdia. Aí o que fez o Arão e Hur? Arranjaram pedras, fizeram e colocaram o braço dele lá. Israel venceu. Quando o homem de Deus, o pastor da igreja, está de mãos levantadas para o céu, está em consagração, Deus faz a obra. Amém? Eu vou parar por aqui, porque senão eu não vou dar outra mensagem, que eu estou dando a história de Elias. Daqui a pouquinho, Acabe, rei de Israel, estava implantando a feitiçaria na terra do povo de Deus, ele e a mulher dele, a rainha Jezabel, e ela sustentava 400 profetas de Azerá, que era o poste ídolo, e o Acabe sustentava 450 de Baal. Baal em hebraico é Senhor, mas o Senhor minúsculo. Jeová é o Senhor maiúsculo. Jeová é o Senhor da santidade. Baal da promiscuidade. A coisa era séria. Aí o que ocorreu lá naquele tempo? O Senhor Deus, o Baal, o Acabe e a mulher dele estavam matando os profetas de Deus. Elias até pensou que matou todo mundo. Ele não era profeta. Ele era um normal servo de Deus, que trabalhava, não era a vida espiritual retirada, mas ele se consagrava. E aí o Senhor Deus disse, você vai se apresentar ao Acabe e vai repreendê-lo. E ele então sentiu e procurou uma audiência com o rei e conseguiu, apesar de ser uma pessoa normal. Quando ele chegou lá, foi falar com o rei, começou a repreender, você está errado. Essa terra aqui Deus deu para nós e Ele disse que nós vamos pagar um preço caro e você inventou esse negócio de Deus Baal aí da promiscuidade. O troço era tão sujo que se um homem cometesse um pecado, o sacerdote Baal dizia, pega uma virgem, vai para debaixo de uma árvore e tem uma conjunção com ela. Aí você está perdoado. E todo mundo queria ir para o templo de Baal. Essa sujeirada toda. O Elias falou sério com ele. Ele deve ter, o que você acha que eu sou? Você vai saber quem eu sou. Você não quer me ouvir? Aí o Acabe pensou que Elias era biruta. A partir de agora, só vai chover aqui quando eu mandar. Segundo a minha palavra, nem orvalho vai haver. O Acabe riu, né? Já tem tanto louco, tem que ouvir esse louco. E Deus disse, Elias, vai para o ribeiro de Querite, eu ordenei aos corvos que te sustentem ali a pão e carne, e você vai beber da água do ribeiro. Ele foi, se escondeu e passou muito tempo. Total foi 3 anos e 6 meses. Eu não sei, chegou até a metade desse período ali. Aí a água do ribeiro secou. Aí Deus disse para ele assim, agora você vai a Sarepta de Sidom, que eu ordenei uma mulher viúva que te sustente. E deve ter falado com ela a mesma coisa. Está vindo aí um profeta que eu estou mandando, ele vai sustentar você. Deus sabe fazer a coisa. Quando Elias chegou, e deve ter sido difícil, porque ele era procurado como inimigo público número 1. Então ele só podia viajar de noite, longe de casa, senão os cachorros denunciariam que ele estava por ali. E foi, quando ele chegou em Sarepta de Sidom, que já era Líbano, ele viu uma viúva e Deus disse, é essa que vai te sustentar. Mas senhor, a mulher está catando cavaco ali, graveto para fazer uma comida. E aí ela olhou assim, viu, esse é o profeta. Aí ela deve ter cumprimentado ela e disse, senhora, só podia me arranjar um pouco d'água? Olha, ela estava catando graveto, ela não carregava uma garrafa térmica com ela, um cantil?
Aí ela foi, um momentinho que eu pegar água para o senhor. E foi. Bom, o homem de Deus pediu, tem razão, eu vou dar para ele essa água. Aí ele disse, ô senhora, me traz um pedaço de pão também. Eu disse, homem de Deus, não faz comigo não. Eu não tenho nada na minha casa. Um pouquinho de farinha na panela e um pouquinho de azeite na botija. Eu vou fazer um bolo agora para eu e meu filho comer e vamos morrer. Ele disse, tá bom, só vai fazer para a senhora, mas primeiro faz um pão para mim. Porque assim diz o Senhor, da tua panela não faltará farinha, nem da tua botija azeite. E ela fez. Mulher de fé, irmão. Em vez de fazer para o filho, foi cá e trouxe. Pode fazer o seu agora. Chegou, tinha a mesma quantidade. Aí ela viu que ela estava diante do homem de Deus. Recebeu na casa dela, mas num quarto separado em cima. E ali ele ficou morando. E o filho dela morreu. Acho que você vai lembrar dos pecados da minha mocidade. E por que ela foi isso? Porque naquele tempo o pecado não era tirado das pessoas. Jesus não tinha vindo nem morrido. O sangue de animais cobria o pecado, mas a pessoa tinha a sensação que tinha pecado. Hoje é diferente. Se você errou, você vai a Deus. Se o seu caso é mais sério, você tem que confessar a quem você deu prejuízo. Se não for mais sério, com Deus você resolve. E uma vez perdoado, nunca mais Deus vai lhe cobrar aquele pecado. Você é purificado de qualquer erro que você fez. Aí ela foi, falou isso para Elias. E o filho dela morreu. Elias, me dá o seu garoto. Jogou nas costas, subiu lá, colocou na cama dele e 3 vezes ele deitou em cima dele. E o garoto então voltou a si, voltou à vida. E ele orou a Deus, ele devolveu. A mulher disse assim, agora eu sei que você é homem de Deus. Ué, mas ele não tinha multiplicado farinha, mas para ela não era o bastante. Teve que acontecer aquele caso para ela saber que tinha um profeta em casa verdadeiramente, um homem santo que estava ali para ajudar. E foi. Aí Deus disse para ele, agora acabou aqui, você vai se apresentar ao Acabe. E Elias saiu para apresentar. Quando ele está andando, capítulo 18, 1 Reis, versículo 7. Estando, pois, Obadias, que era o mordomo de Acabe, já em caminho, porque o rei tinha mandado, eis que Elias o encontrou, e conhecendo ele, prostou-se sobre o seu rosto e disse, és tu, meu senhor Elias? E disse ele, eu sou. Vai, dize a teu senhor, que era o Acabe, eis que aqui está Elias. Aí ele disse, mas o que é isso? Em que eu pequei? Olha, o rei vai me matar. Não, eu vou ficar aqui. Mas você sabe, o Espírito de Deus pode pegar você e levar para um lugar. Eu chego aqui, pensando que eu brinquei com ele, te dou a minha palavra, vai falar com esse rei. E o rei veio. Quando o rei viu Elias, versículo 17, 1 Reis 18. Eu estou só pegando os versículos, que o tempo não dá para falar tudo. E sucedeu que, vendo Acabe, Elias disse-lhe, és tu o perturbador de Israel? Olha quem tem dignidade, como é que fala com os outros. Então disse ele, eu não tenho perturbado a Israel, mas tu e a casa de teu pai, porque deixaste os mandamentos do Senhor e seguiste os Baalins. Agora, pois, dando ordem ao rei, envia junto a mim todo Israel no Monte Carmelo. Junta todo mundo lá. Como também os 450 profetas de Baal, os 400 profetas de Azerá, que comem da mesa de Jezabel. Então enviou Acabe os mensageiros a todos os filhos de Israel e ajuntou os profetas no Monte Carmelo. Então Elias se chegou a todo o povo e disse, até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, segui-o. E se Baal seguiu, se Baal, seguiu. Porém o povo não lhe respondeu nada, o povo estava em dúvida. E aqui agora eu paro para terminar essa história no próximo culto. O que aconteceu? Os profetas de Baal tentaram trazer fogo para consumir o holocausto e não conseguiram o que fizeram para Baal. Se retalhavam com facas, faziam gritos ali, venha Baal. 450 profetas, mas 400 partidos e Baal não veio. E quando chegou meio-dia, passou já o Elias, chega, também é demais, né? Ele deve estar viajando, está cuidando de alguma coisa aí, eu vou fazer agora o sacrifício. E se Deus não descer fogo, Deus também não existe. E o povo gostou. E de Baal já estava até rindo já.
Elias desmoralizou Baal. Elias matou o novilho, colocou em cima do altar. Ele reparou o altar do Senhor, encheu de lenha e disse: eu quero que vocês peguem água aí agora e venham aqui e inundem isso aqui de água, joga em cima. Aí vinha, jogava em cima da carne lá do bezerro, e a água escorria ele fez um rego em volta do altar, escorria, joga mais, joga mais, joga mais. Agora, pessoal, chegou o momento, hein? E vocês, Baal, prestem atenção, fez uma oração e Deus desceu fogo e o povo ficou feliz. O povo gritava: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Deus quer fazer da sua vida uma mudança tão grande. Para de ser religioso, passa a ser um praticante da palavra, um que realmente coloca a palavra em ação. Esse negócio de ficar aleluia, 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 e às vezes coração cheio de pecado, isso é brincar com Deus. Deus vai limpar seu coração, você vai dar tantos aleluia quanto quiser, até muito mais, mas quando vier um problema, você vai dizer: em nome de Jesus eu paraliso, eu expulso, e você vai receber a bênção. Aí os seus familiares, todos que conhecem a história, vai dizer assim: realmente Deus existe. Olha o que fez por ele, por ela, pelos filhos, e Deus mudou completamente. Deus quer mudar você em nome de Jesus. Amém?